Se você está aqui agora, ouvindo esta voz, é porque talvez você já tenha experimentado aquele instante de terror puro, não o susto repentino, mas aquele medo que cresce lento, como uma mancha de umidade na parede, que você sabe que está infiltrando algo podre e inevitável. Você já acordou no meio da madrugada, com a sensação física e cortante de que havia alguém no corredor, ou pior, de que a sua respiração não era a única ocupando a escuridão do seu quarto? É um instinto primitivo, uma certeza fria que o silêncio da noite nos oferece. Há algo errado com o tempo, há algo errado com a solidão. O que eu vou lhe contar não é uma história sobre monstros ou fantasmas gritando. É sobre a arquitetura do medo e a crueldade do destino, manifestadas no lugar mais sereno e esquecido que se possa imaginar. Uma pequena cidade encravada nas montanhas de Minas Gerais em 1911. Imagine o cenário. Não há eletricidade. A luz é parca, laranja, vinda de lampiões a óleo que parecem engolir mais escuridão do que iluminar. O ar é denso, cheiro de terra molhada, café queimado e o persistente odor de cera de vela e incenso que nunca sai das igrejas coloniais. O silêncio, o silêncio dessa época e desse lugar era tão completo que você podia ouvir a poeira assentando no chão de tábua corrida. Era um silêncio que pesava, que sufocava, interrompido apenas pelo coachar distante dos sapos ou pelo ranger da carroça noturna. Nesse cenário existia uma rotina imutável. As pessoas viviam sob o peso da fé, do trabalho árduo e da inevitabilidade da morte, como em qualquer lugarejo daquele Brasil profundo. Mas nesta cidade específica, havia um desvio na regra universal da vida e da morte. Havia uma anomalia sonora que desvendava o que Deus ou o diabo haviam determinado para o futuro próximo. Os sinos. Em qualquer outra cidade, o sino da igreja dobrava, o famoso dobrar dos sinos, para anunciar um batizado, uma missa ou, tristemente, para chorar um falecido. O ritual era claro. A pessoa morria, o corpo era preparado e só então o sino, com seu lamento metálico e pesado, anunciava a perda à comunidade. O som era a consequência do fim. Mas em Minas, em 1911, nesta cidade específica que prefiro não nomear, para não dar voz a algo que deveria ter sido esquecido, o sino tocava antes. Ele tocava para quem ainda não havia morrido. Pode parecer, à primeira vista, apenas um erro de cálculo do sineiro, um anúncio prematuro, mas a frequência, a precisão e, acima de tudo, a macabra confirmação subsequente dos fatos transformavam esse som em algo muito mais sombrio. Era a sentença de morte entregue através do éter, uma contagem regressiva pública. Eu cheguei a essa cidade como um jovem cartorário, enviado pela capital para resolver questões de registro de terras. Eu era um homem da lei e da lógica, treinado para ver o mundo em preto e branco, em contratos e evidências. A superstição era o inimigo. Eu estava hospedado na única pensão decente, de frente para a matriz, um imponente prédio de pedra cujas torres pareciam cutucar as nuvens carregadas. Na primeira noite, fui acordado por um som que me fez saltar da cama com o coração na garganta. Não era um toque normal, alegre, de dia claro. Era um toque fúnebre, lento, arrastado, onde cada badalada parecia sugar o ar do quarto. Dum, dum, dum. Era a campânula maior, a voz rouca da igreja, reservada para os rituais mais solenes. Olhei o relógio de bolso que levava. Eram exatamente 3h17 da madrugada. A primeira coisa que pensei foi: pobre alma, algum ancião deve ter se ido. E logo em seguida, a irritação. Por que diabos tocar os sinos no meio da noite, perturbando o sono de todos? Pela manhã, no café da pensão, fiz a pergunta casual à dona Cecília, a proprietária:
Uma mulher baixa e franzina, cujos olhos pareciam ter visto muito mais do que a sua idade permitiria. Dona Cecília, que tristeza essa madrugada, não? Ouvi o sino tocar para o defunto. Quem perdemos? Dona Cecília parou de mexer o café na xícara. O movimento era lento, mas os olhos dela, esses sim, se moveram com uma rapidez assustadora, fixando-se em mim como se eu tivesse dito a senha para um segredo profano. Não perdemos ninguém, doutor. Ainda não. O ainda não dela ecoou na sala de jantar vazia. Insisti, talvez com um sorriso condescendente, tentando desarmar o clima pesado que se instalara. Mas o sino dobrou, eu ouvi claramente, 3 badaladas longas, certamente para alguém que partiu na noite. Ela levou a xícara à boca, mas não bebeu. A voz dela era um murmúrio, quase um sussurro, que implorava para não ser ouvido pelo vento ou pelas paredes. O sino tocou para o seu Benedito, o relojoeiro. É o que o sino disse. Fiquei confuso. Benedito? Mas ele é jovem, não é? Onde ele mora? Está doente? Ele não está doente, doutor. Está na oficina, vivo e bem, consertando o relógio de pulso do coronel. Ele estava lá, trabalhando, quando o sino dobrou para ele. Aquilo não fazia sentido. Nada na minha lógica urbana e prática encaixava essa informação. Ou o sino tocava por erro, ou por superstição, ou Dona Cecília estava completamente fora de si. Nos dias seguintes, tentei esquecer o incidente, focando nos documentos e nas divisas de terra. Mas o ambiente da cidade começou a me oprimir. Havia uma quietude nos rostos, uma espera tensa que se manifestava em cada aperto de mão, em cada olhar lançado para o céu. Era como se a cidade inteira estivesse esperando o próximo martelo cair. E ele caiu. 4 dias depois da meia-noite, eu estava lutando para dormir, o silêncio da noite amplificando cada som, o vento nas telhas, o roer dos cupins nas vigas de madeira. E então ele veio novamente. Dum, 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 dum. 4 toques. Pesados, melancólicos e infinitamente lentos. Eu não tive a mesma irritação da primeira vez. Senti um calafrio que não era justificado pela temperatura. Levantei, fui até a janela e espiei a matriz. A torre, escura contra o céu nublado, era uma silhueta ameaçadora. O sino parou, e o silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de toda a eternidade. Na manhã, eu mal conseguia me concentrar. Meu primeiro ato foi ir até o cartório, onde o tabelião, um homem de 40 anos chamado Álvaro, me recebeu com uma expressão de cansaço profundo, apesar de ser cedo. O sino dobrou de novo, Álvaro, às 2h40, 4 vezes. Quem é a vítima dessa vez? Perguntei, sentindo um cinismo amargo subindo pela minha garganta. Álvaro suspirou. Ele pegou uma caneta, mas a deixou cair imediatamente. Ele não estava irritado com o barulho, estava aterrorizado com o significado. Foi para assim a custódia, doutor, a lavadeira. Custódia? Mas ela estava ontem na feira comprando milho, me pareceu robusta. E estava. Mas o sino não mente, doutor. Nunca mente. Aí veio o detalhe, que rompeu minha barreira de ceticismo e abriu a porta para o horror. O que aconteceu com ela? Álvaro limpou a garganta. Ela estava lavando roupa na beira do rio, como sempre. Uma vida tranquila, sabe? Foi picada por uma cobra d'água venenosa, uma surucucu. Ela mal teve tempo de gritar. Morreu antes que pudessem trazê-la para a cidade. A cobra a pegou, exatamente às 7h15 da manhã. 7h15 da manhã. O sino havia tocado às 2h40 da madrugada, quase 5 horas antes. O sino não era um anúncio, era uma profecia cronometrada. Tive de me sentar. A cabeça girava. Eu tentava encontrar a falha, coincidência, histeria coletiva, um boato que se autorrealizava, mas a precisão era insuportável. Se os sinos tocavam de madrugada para uma morte que ocorreria horas depois, no meio do dia, isso significava que o sineiro tinha conhecimento prévio. E esse era o ponto central.
o anzol que me puxava para as águas escuras. O sineiro. Neste ponto da história, se você está sozinho, talvez seja melhor você checar se a porta está trancada ou se há algo no espelho que não deveria estar lá. Porque este tipo de segredo, o segredo da cronometragem da morte, não gosta de ser contado. Se você sentir o ar pesar, não fuja. Fique comigo até o último sino. E, por favor, se você tiver coragem, faça um pacto silencioso de que voltará para a parte 2. Isso aqui é mais que uma história. É um pacto. O sineiro se chamava Eustáquio. Ele era um homem velho, magro como um cipó seco, de barba rala e olhos fundos, mas surpreendentemente limpos, quase transparentes. Ele vivia numa pequena casa anexada à igreja, no pé da torre. Ele subia os degraus de pedra e madeira carcomida 3 vezes ao dia para os toques rotineiros e subia em ocasiões especiais. E, claro, subia quando a morte o chamava no meio da noite. Passei a observá-lo. Eustáquio vivia sob um escrutínio terrível, mas parecia imune. Ele não era temido, era tratado com uma reverência fria, como se fosse o agente de um rei muito poderoso e cruel. Ninguém lhe dirigia a palavra sobre a sua função noturna. Não se perguntava, quem será o próximo? Você apenas esperava a badalada. A verdadeira tortura psicológica imposta por essa rotina era a incerteza de quem seria nomeado. A cidade vivia debaixo de uma nuvem perpétua de paranoia e resignação. Imagine, você está vivo, você come, trabalha, ri, mas a cada noite que cai, você sabe que há a possibilidade real de que em algumas horas Eustáquio suba àquela torre e, com a força de um braço cansado, comece a lhe marcar o tempo restante. O sino não dizia o nome, ele apenas anunciava a tragédia. O número de badaladas significava o número de dias que restavam para a vítima. Se tocava uma vez, a pessoa morreria em 24 horas. 2 vezes, 2 dias. 3 vezes, 3 dias. O sino que tocara para o relojoeiro, Benedito havia dobrado 3 vezes. 3 dias depois do toque, enquanto subia em um banquinho bambo para consertar um relógio alto, o banquinho se partiu. Ele caiu de cabeça no chão de pedra da oficina e morreu instantaneamente. O sino não errou. Percebe a crueldade? O condenado ouvia a sua própria sentença, mas não tinha o privilégio de saber que isso era ele. Todos na cidade eram forçados a participar do jogo macabro, ouvir a contagem regressiva e tentar identificar, entre os vizinhos vivos, quem seria o infeliz. O pavor não estava na morte em si, mas na espera. Na cidade, ninguém mais se atrevia a fazer planos de longo prazo. O futuro havia sido roubado. Se você recebesse um convite para um jantar daqui a uma semana, a primeira coisa que você pensava não era o que vestir, mas haverá um toque de 7 badaladas antes. Eu precisava entender o mecanismo. Como Eustáquio sabia, ele tinha um informante? Uma visão divina. Ou era ele próprio o assassino? Fui confrontá-lo na manhã seguinte a um novo toque. Desta vez, 2 badaladas. O ar estava frio. O pânico sutil estava instalado. Todos estavam tensos, olhando uns para os outros, tentando decifrar qual dos seus vizinhos tinha apenas mais 48 horas de sol. Encontrei Eustáquio varrendo a entrada da igreja, com a calma de quem varre poeira, não o destino. Eustáquio, eu disse, tentando manter a voz firme, preciso conversar sobre os sinos. Ele parou de varrer. Ele olhou para o céu claro, como se estivesse tentando ler algo nas nuvens que eu não podia ver. Ele cheirava a fumaça antiga e a bronze. O senhor é da cidade grande, doutor. Gosta de explicações, mas a morte não explica nada. Por que você toca? Como você sabe quem vai morrer? Você toca e as pessoas morrem depois. Qual é a fonte da sua informação? Você está matando essas pessoas, Eustáquio? Ele riu. Não foi um riso de alegria, mas um som seco, como folhas secas sendo amassadas.
Matar, doutor. Quem dera eu tivesse esse poder. Eu apenas obedeço. Obedece a quem? A Deus? Não, eu obedeço ao som. Ele se encostou na parede de pedra úmida da igreja, e a sua próxima frase foi dita com uma intimidade aterrorizante, como se ele estivesse me revelando o ponto mais fraco do mundo. Eu sou o único na cidade que ouve o sino antes de tocá-lo, doutor. O sino toca no meu ouvido, na minha alma, horas antes que eu toque no sino. Eu sinto o número exato de badaladas que ele quer dar, a frequência, o peso. Eu subo a torre para replicar o som que o futuro me enviou. Eu sou só o carteiro do pânico. Eustáquio não era o agente da morte. Ele era o seu instrumento mais sofrido. Ele estava condenado a carregar o peso do futuro de seus vizinhos, a ouvir a sentença de morte antes de todos e a ser forçado a torná-la pública. Imagine a tortura. Você sabe que alguém que você ama morrerá. Você sabe o tempo exato, mas você não sabe quem é. E você precisa bater o martelo. Ele me convidou a entrar na torre, e eu, guiado por uma mórbida curiosidade que só o terror psicológico pode despertar, o segui. Os degraus de madeira eram gastos, e o cheiro de mofo e escuridão era avassalador. O topo da torre era pequeno, iluminado por uma única abertura. Lá, o sino, uma peça massiva de bronze esverdeado, parecia vibrar de uma energia fria, mesmo em repouso. Toda noite, doutor, eu subo e coloco a mão nele. É frio, mas às vezes, na madrugada, eu desço e ele já não está frio. Ele está quente, quente como um corpo febril. Aí eu sei. Aí o som já está aqui dentro. Ele apontou para o peito. Ele me disse que o sino recebia a morte de longe, como uma antena. O bronze, pesado e antigo, capturava a vibração do que estava para acontecer. E Eustáquio, pelo seu dom ou maldição, era o único sintonizado com aquela frequência. Naquela mesma tarde, as duas badaladas se cumpriram. A vítima era a esposa do boticário, uma mulher de meia idade que nunca saía de casa. Ela morreu enquanto dormia, vítima de um súbito derrame, 2 badaladas antes. 2 dias depois da profecia, o terror da cidade se condensou em uma única certeza. A morte, ali, não era cega. Ela usava um megafone, e o número de toques nunca ia além de 7. O limite de agonia era 1 semana. Se o sino não tocasse até a virada da meia-noite, a cidade tinha um dia de trégua, mas a paz era sempre efêmera. Esta cidade, em 1911, era um relógio quebrado, onde a única coisa que funcionava perfeitamente era o mecanismo de contagem regressiva para o fim. E o pior de tudo, doutor, o que verdadeiramente quebra a alma é que o sino não anunciava apenas o fim físico. Ele anunciava o fim da esperança, da despreocupação, da inocência. Se você já sentiu que o seu tempo estava contado por um som, escreva "Eu ouvi" nos comentários. É um sinal de que não estamos sozinhos no silêncio. Eu estava preso naquele lugar, testemunha de uma contagem regressiva constante. Eu não conseguia sair. Os documentos de terra me prendiam, mas era o medo que realmente me amarrava. Eu precisava saber mais sobre essa maldição e, mais importante, eu precisava descobrir quem era Eustáquio e por que ele havia sido escolhido para ser o mensageiro da morte. Eu comecei a questionar os moradores, a vasculhar os registros antigos, a buscar a origem desse pacto. O que eu descobri sobre o passado daquela igreja e o verdadeiro significado daquele bronze frio na torre era muito mais perturbador do que a simples previsão da morte. Era a prova de que o sino não apenas previa. Em alguns casos, ele escolhia, e o próximo a ser escolhido poderia não ser um morador. Poderia ser um forasteiro. Poderia ser o jovem cartorário que estava bisbilhotando demais. Esta é a fundação. Este é o cheiro do medo que pairava sobre Minas Gerais em 1911. A fundação de pedra daquela torre, os sinos e o silêncio da noite eram a única coisa que separavam a vida de uma sentença sonora.
Na próxima parte, eu lhe contarei sobre o diário de Eustáquio, a história proibida da matriz e, o mais importante, o toque de número 0. Aquele que não faz som, mas que encerra tudo. Mas, por enquanto, apenas ouça o silêncio ao seu redor. Você tem certeza de que ele não está se preparando para carregar um som novo? Um som que é só para você? Alguma vez você já acordou com a sensação de que o seu tempo, aquele tempo pessoal, intransferível, havia sido contado por alguém que sequer tinha o direito de saber o final? Não me refiro àquela ansiedade vaga de um compromisso perdido, mas à certeza fria e metálica de que o relógio não estava apenas contando as horas, mas sim as batidas que restavam ao seu coração. Naquela Minas de 1911, na cidade que não nomeamos para proteger a sombra que ela ainda projeta, essa certeza era um fardo diário, um presente macabro que a comunidade se dava mutuamente. O dobrado, o toque destinado aos vivos que logo morreriam, não era apenas um anúncio, era a condenação em forma de som. E a parte mais terrível de tudo isso não era a morte em si, mas sim o período de espera. A primeira parte da história nos mostrou o estabelecimento dessa rotina doentia, a normalização do horror. Vimos como a sociedade se adaptou a conviver com o espectro da morte anunciada, onde o sino era mais temido que a doença ou o acidente. Mas o verdadeiro clímax, o ponto onde a sanidade se rompe, é quando o sistema de previsões se torna inevitável. Quando ele se volta para quem está assistindo, ou pior, para quem é amado e intocável. Pense na opressão psicológica que isso gerava. O sino tocava na segunda-feira pela manhã, pontual, denso, irregular. Era o dobrado. Todos paravam, trocavam olhares, tentavam decifrar pelo ritmo, pela força e pela hora quem havia sido escolhido. E aí vinha a busca. Uma criança na rua perguntava ao padeiro: "Foi o senhor João?" O padeiro, com o pão ainda quente nas mãos, sentia um calafrio na espinha e respondia sussurrando: "Não sei, menino. Reza para não ser o seu pai." O terror residia no fato de que, uma vez que a vítima era identificada, digamos, o ferreiro forte com seus 40 anos e mãos calejadas, o relógio não parava. O ferreiro não morria ali. Ele voltava para casa, jantava com a família, dormia e acordava no dia seguinte com o sino ainda reverberando em seus ossos. Eram dias de uma lentidão insuportável. Os vizinhos, sabendo que ele estava marcado, passavam a observá-lo com uma mistura de piedade e mórbida curiosidade. Eles já não o viam como o ferreiro vivo. Viam-no como o futuro cadáver que ainda andava. A conversa secava, o riso sumia. O ferreiro era, para todos os efeitos, um fantasma que ainda precisava de alimento e sono. Ele estava vivendo o seu próprio velório antecipado. E isso nos leva à única figura que mantinha as rédeas desse horror: o sineiro, o sacristão, o homem que tocava o dobrado. Ele era o intérprete, o mensageiro. Em 1911, nessa cidade, havia um homem chamado Ezequiel. Ezequiel não era um indivíduo particularmente macabro. Ele era apenas velho, cego de um olho e carregava um cheiro persistente de incenso velho e poeira de bronze. Ele dormia no quartinho anexo à torre da igreja, ao lado das cordas grossas e oleosas que eram a sua ferramenta de poder. João, o cético da nossa história, aquele que insistia que a previsão era apenas superstição, que a coincidência era quem matava, não o som, decidiu confrontar Ezequiel. Era uma noite fria, com a lua escondida por nuvens pesadas, e o único som na cidade era o vento seco assobiando pelos telhados coloniais. João subiu as escadas de pedra fria da torre, o ar rarefeito e o eco amplificando cada um de seus passos. Ezequiel estava lá, sentado em um banquinho de 3 pernas, polindo um pequeno sino de mão, quase como um animal cuidando de sua presa. "Ezequiel", começou João,
a voz falhando com a umidade e o medo contido. Me diga a verdade. Como você sabe? Como o sino sabe? É alguma marca, alguma lista que o padre lhe dá? O velho sorriu, e o sorriso era oco, sem alegria, apenas compreensão. Ele colocou o sino de mão de lado e gesticulou para as cordas que pendiam do teto escuro. O cheiro de metal e podridão era sufocante naquele espaço confinado. João, meu filho, disse Ezequiel, e a voz dele era surpreendentemente suave, um murmúrio que parecia vir da própria pedra da torre. Você ainda não entendeu. Os sinos não são meus. Eu sou apenas o motor. Os sinos não predizem a morte. Eles anunciam o que já aconteceu. João sentiu o sangue gelar. Aconteceu? Mas o ferreiro, ele ainda está vivo. A dona Inácia, o dobrado, tocou para ela na terça, e ela ainda está rezando na capela hoje. Ah, o corpo! Ezequiel balançou a cabeça, desdenhoso. O corpo é uma coisa teimosa, é um navio que pode flutuar por dias depois que a âncora já foi cortada. Os sinos não tocam para o corpo, João, eles tocam para a alma. O dobrado é o momento em que a alma do escolhido se desliga. Ela se separa do corpo, da cidade, da vida, mas fica presa em algum lugar entre as nuvens e as telhas, pairando, incapaz de ir, esperando que o navio afunde de vez. O terror de Ezequiel não era o misticismo barato, era a lógica cruel de quem viveu anos sob o mesmo som. Ele explicou que o toque era um rito, uma batida específica de bronze que só poderia ser extraída por ele, no momento exato em que ele sentia o vazio na cidade, uma espécie de sucção fria, um buraco que se abria na teia da vida comunitária. Eu sou o primeiro a sentir o cheiro do abandono, disse ele, limpando o olho cego. Eles se foram, João, antes mesmo de você notar que pararam de respirar. O sino só torna o abandono audível. Ele nos avisa para não desperdiçarmos a despedida, por mais que ela seja prolongada e dolorosa. Naquele momento, João entendeu a verdadeira crueldade do dobrado. Não era a profecia que matava, mas a inevitabilidade imposta. Viver sabendo que sua alma já havia partido, que você era apenas uma casca esperando a decomposição final. Era uma tortura psicológica que transformava a cidade inteira em um hospício silencioso. Não havia mais surpresas, apenas uma contagem regressiva pública e audível. E aqui, se você chegou até este ponto, se sente o peso dessa história de opressão e certeza, eu peço que você preste atenção. Você precisa entender o que significa a revelação na escuridão. Este é um segredo proibido, uma confissão noturna. Se você sente esse frio, se o silêncio da sua casa está mais denso agora, fique comigo até o fim. Esta é uma história que você precisa terminar, uma sombra que você precisa encarar. Se você ainda não fez, considere juntar-se a nós na escuridão, inscrevendo-se no canal para que saibamos que não estamos sozinhos quando a verdade finalmente soar. O terror se intensifica quando a previsibilidade falha ou quando a vítima está muito perto. Naquela semana, o dobrado tocou. Não foi para o ferreiro, que finalmente sucumbiu em seu leito 3 dias depois do seu anúncio. Nem para a dona Inácia, que finalmente encontrou repouso enquanto rezava. O toque daquela tarde de quinta-feira foi diferente. Era mais pesado, mais urgente, quase desesperado. O badalo parecia atingir o bronze com uma violência desmedida, um ritmo que quebrava o compasso habitual. João estava na rua, voltando da farmácia, quando o som começou. Não foi um susto, foi um soco no estômago. Ele viu as pessoas pararem, o pânico nos olhos. Dessa vez, não era a calma aceitação. Havia um erro, uma perturbação no ritmo da morte. E a busca começou, frenética. Quem? Quem havia partido antes da hora? João caminhou contra o fluxo das perguntas, diretamente para a sua casa.
Um pressentimento frio e úmido, como o musgo da torre, o atingiu. Ao chegar, viu um pequeno grupo de vizinhos parados em silêncio na porta. Eles não precisaram dizer nada. A vítima era Ana, sua esposa. Ana era jovem, saudável, cheia de vida. Ela estava costurando em casa naquele momento. Não havia doença conhecida, não havia acidente, mas o sino havia tocado, forte e inegavelmente para ela. O pânico de João se transformou em negação violenta. Ele gritou com os vizinhos, exigiu que fossem embora. Ele subiu as escadas correndo, encontrando Ana na sala de costura, ilesa, mas pálida, com a agulha ainda suspensa no ar. O sino, ela sussurrou, e havia uma leve névoa nos seus olhos, como se ela estivesse olhando através dele, e não para ele. O sino tocou João. Eu ouvi, e senti um frio que nunca senti antes, como se o meu corpo tivesse ficado subitamente vazio. João a abraçou, desesperado, tentando provar ao mundo e a si mesmo que o toque estava errado, que o sistema havia falhado. Ele a levou ao médico, que não encontrou nada, apenas um leve aumento na pulsação atribuído ao susto. Mas o dano já estava feito. Ana era agora a casca que andava. Nos dias seguintes, o relacionamento deles se desintegrou sob o peso da certeza. João tentava viver normalmente, beijá-la, rir, mas via o olhar dos vizinhos. E pior, via o olhar de Ana. Ela havia aceitado. A alma dela tinha ido, e ela estava apenas esperando o resto da carruagem chegar. A crueldade se manifestava em pequenos detalhes. Ana parou de cuidar do jardim, dizendo que seria um desperdício. Ela começou a distribuir seus pertences mais queridos com uma calma desarmante. Ela não estava triste, estava resignada, como quem espera o trem na estação. E o horror para João era ter que viver ao lado da mulher que ele amava, sabendo que o que ele tocava, o que ele beijava, já era um fantasma com memória. Ele tentou fugir. Ele implorou para que Ana fossem embora, que abandonassem a cidade, que quebrassem a maldição, simplesmente cruzando a linha do município, longe do alcance daquele bronze opressor. Não adianta, João. Ela respondeu, sentada na varanda, olhando para as montanhas de Minas que pareciam abraçar o vilarejo com uma força possessiva. O toque não é daqui, é de dentro. A minha parte mais importante já se foi. Se eu for embora, eu levo o vazio comigo, e você ficará com um fantasma ainda mais longe. Eu tenho que esperar aqui. É o lugar onde fui anunciada. Essa foi a lição final da cidade. O medo da morte não é tão terrível quanto a certeza dela. A incerteza nos permite lutar, nos permite sonhar com o milagre. A certeza do dobrado eliminava o milagre. Eliminava a luta e transformava a esperança em pecado. A conclusão definitiva de João, o seu momento de ruptura, veio no 7º dia após o toque de Ana. Ela estava deitada na cama, fraca, sem dor, apenas exausta. Ela apertou a mão de João. Eu sinto falta do meu cheiro, ela disse com a voz baixa. Eu não me sinto mais real. Eu sou apenas o eco da pessoa que eu fui. João se inclinou, as lágrimas escorrendo, e sentiu o toque dela, que era frio e superficial, como papel fino. E então ele entendeu a revelação de Ezequiel. O dobrado não era um instrumento de tempo, mas um instrumento de realidade. O sino tocava para quem já não estava mais aqui, e ele estava beijando o corpo de uma ausente. Ana morreu calmamente naquela mesma noite. E quando ela finalmente se foi, João percebeu que não havia surpresa, apenas alívio. O alívio de que o corpo finalmente havia alcançado a alma. Mas o horror não acabou com a morte dela. O sistema continuou. João, agora um viúvo amargo e quebrado, permaneceu na cidade por mais um ano, observando, esperando. Ele notou que a comunidade não via a morte como tragédia, mas como a confirmação de uma ordem. O dobrado era a cola que mantinha a cidade unida,
um pacto silencioso de que a incerteza da vida havia sido substituída pela certeza terrível da morte agendada. Eventualmente, João fugiu. Ele se tornou um andarilho, carregando consigo não a dor da perda, mas o som do sino. Ele percebeu que, ao longo dos anos, o medo do toque se tornou tão integrado à sua alma, que ele o ouvia mesmo a centenas de quilômetros de distância. Você pode se perguntar se essa história é verdade, se essa cidade ainda existe, ou se a lenda do dobrado se perdeu nas brumas de Minas Gerais. Talvez o sino original tenha sido silenciado, talvez Ezequiel tenha morrido e levado consigo o segredo do toque. Mas o que a história de 1911 nos ensina é que o pior tipo de horror é o que se internaliza, o que se torna um padrão aceito. A cidade de Minas, em 1911, era um laboratório para o medo da previsibilidade. E esse medo não ficou preso lá. Ele viaja. Ele viaja nas suas noites de insônia, quando você ouve um som que não deveria existir. Ele viaja no momento em que você olha para alguém querido e, por um instante, sente que algo já se separou dela. A certeza de que o fim está escrito, a certeza de que a alma pode nos abandonar antes que o corpo perceba. Essa é a herança do dobrado. Essa história é uma semente de dúvida. E o sino, aquele bronze pesado, não precisa tocar em uma torre centenária para te encontrar. Ele toca na sua cabeça, na sua escuridão, sempre que você se pergunta: quem sou eu, se não sou a soma das minhas partes? E se a minha parte mais essencial já se foi, e eu sou apenas a casca que está esperando o aviso final? Se você está aqui, se sente o peso dessa narrativa, se o silêncio ao seu redor parece mais profundo agora, me diga nos comentários. Escreva algo simples, talvez apenas "eu ouvi" ou "não estou sozinho", e compartilhe esta história. Mas apenas com alguém que você sabe que é capaz de suportar o horror mais longo e silencioso, o de saber a verdade. Antes de ir dormir, talvez você queira conferir se o seu relógio parou em algum momento. Não o relógio de pulso, mas aquele que você sente bater no peito. Porque na cidade dos sinos, eles não tocavam para a morte. Eles tocavam para o tempo em que você ainda estava lá. Mas o seu eu verdadeiro já havia partido. E esse toque, acredite, é o único que nunca para de ressoar.